Para te ajudar com o que eu puder, né, e compartilhar um pouco da minha experiência para que você pegue ou o primeiro tubo ou pegue mais tubos, eu vou dar algumas dicas nesse vídeo. Essas dicas envolvem planejamento, envolvem preparo e muita coisa de que eu já falei aqui nesse vídeo sobre posicionamento e algumas técnicas que eu fui soltando aqui de coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Primeiro de tudo, você precisa aprender sobre ondulações, vento, marés, sobre condições ideais que proporcionam um mar tubular nas praias da sua região. Você precisa saber quando e onde está para pegar um mar tubular, porque é só se colocando nessas situações, é só treinando nessas situações que você vai desenvolver a sua habilidade de pegar tubos. Isso envolve entender qual praia tem uma situação de tubo mais lenta, ideal para quem está começando a pegar tubos, ou para qual praia tem uma condição de tubo mais buraco, mais desafiadora, para quem já quer se lançar num próximo nível de desafio. Então você conhecer as praias da sua região e as condições que proporcionam esse tipo de onda vai te fazer acumular horas de rodagem, horas de estrada dentro das condições tubulares. E tem algo mais poderoso do que hora de estrada ou quilômetros de tubo para te dar mais sucesso nessa manobra que tu quer desenvolver? No Brasil talvez não se tenha uma tradição muito marcante de ondas tubulares por todo o Brasil, mas o fato é que em cada região do Brasil a gente tem praias e condições épicas, até mesmo focado em tubos. Se a gente pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Pier de Tramandaí, quantas imagens de surf aparecem lá com condições tubulares. Santa Catarina, várias praias, onde eu moro aqui, Floripa tem muita praia tubular, Norte, Praia Brava, como já comentei. Se formos aí em São Paulo, Rio, Espírito Santo, nem se fala. Quando a gente fala de Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente, talvez a condição que mais aconteça sejam condições tubulares, quando pensamos em Taquatiara, Recreio, e quando a gente vai para Espírito Santo, Lages e mais Lages aí quebrando condições tubulares. Nordeste do Brasil, também várias praias com condições tubulares. Então, de fato, tem muita onda tubular no Brasil. Basta que a gente saiba onde elas estão e quais são as condições, as melhores épocas que proporcionam ondas tubulares. E se você começar a entender mais profundamente sobre previsão de ondas, começar a entender com antecedência quais são, os dias e os locais que vão quebrar aquela onda clássica tubular, você começa a estar mais presente nesse tipo de mar, e estando mais presente nesse tipo de mar, você tem muito mais chance de treinar o tubo e aí aperfeiçoar o tubo. É treinando e executando, praticando, vendo onde a gente está errando, corrigindo, que a gente vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais a entubar. Primeiro passo então é entender quais são as praias aí da tua região, ou uma praia que tu vai viajar aí numa férias ou no final de semana, quais são as praias que vão proporcionar os mares tubulares. Segundo passo, entender quais são as condições que proporcionam as ondas tubulares dessas praias que você está estudando. Tudo isso pode ser facilmente encontrado na internet hoje. Terceiro passo, você entender então sobre previsão de ondas para saber quando e onde vai rolar o tubo, para você saber qual é o dia que você tem que largar tudo, na medida do possível, obviamente, para ir para a praia e treinar os tubos. Aliado a isso, se você aprende algumas coisas sobre o funcionamento das ondas, dos oceanos, correntes, você entende como uma onda chega na praia, como ela se forma, aonde está o ponto de maior energia da onda. Quando você entende mais de dinâmica da onda, você começa a saber mais, para onde você tem que projetar a sua prancha. Então primeiro você entende sobre a onda, como é que ela funciona, e aí depois o segundo, quando você aprende a controlar a sua prancha, você começa a se colocar nas posições mais críticas da onda, naquelas que te ganham, que te fazem gerar velocidade quando você quer acelerar, ou naquelas que te deixam, te freiam quando você justamente quer frear. Então é conhecendo mais sobre funcionamento de ondas, como elas estão funcionando, como que elas variam conforme a maré vai enchendo, esvaziando. Isso também te possibilita, te proporciona aí uma evolução na tua história em pegar mais tubos. E à medida que você for procurando e for encontrando as condições tubulares,
você vai começar a lidar com talvez um outro problema, que é o medo. Justamente porque essas ondas mais cavadas, mais fortes, elas têm uns caldos mais intensos, né? Ela é um caldo um pouco mais, é um pancadão mais intenso, e você tem que aprender a lidar com essa situação nova. Para você que talvez não esteja tão presente nas zonas tubulares e quer estar, você tem que aprender a lidar com medo. E para aqueles que já pegam hoje o tubo, mas querem se desafiar um pouco mais, ou querem, acima de tudo, aprender a sair mais dos tubos, é justamente também lidando um pouco com essa questão medo, ficando mais confortável nessa situação, que a gente começa a sair mais dos tubos e ficar mais consciente ali dentro. A questão é isso, é quando a gente começa a ficar mais confortável, sem medo desnecessário, a gente fica mais amigável ali com aquela situação de caldos intensos, por exemplo, é que a gente começa a ficar mais consciente e começa até mesmo a sair, né, de tubos com mais facilidade, consegue passear, andar ali dentro com maestria. Então a gente tem que aprender a lidar com essas pulgas atrás da orelha, com esses medos, justamente para ficar mais confortável e performar bem. E quando a gente fala de medo, a gente tem que entender aqui, né, que existem aqueles que têm um medo, por exemplo, de ondas, talvez na casa do meio metro a 1 metro, já é uma situação desafiadora, e aqueles que já estão pegando o tubo hoje e querem desbloquear o medo, por exemplo, de um tubo de 2 metros, digamos que a dinâmica, o mecanismo, o medo, ele é o mesmo, né? Ele acaba provocando os mesmos efeitos, e a forma de lidar, ela é basicamente a mesma. Existem formas bem eficientes da gente trabalhar esse medo e ficar mais confortável. Primeiro a gente tem que entender qual é o medo que a gente tem, fazer uma avaliação crítica, profunda, e entender se é um medo real ou se é um medo desnecessário. Existe o medo real, por exemplo, eu hoje ir para Nazaré e pegar onda, ali realmente tem uma situação de perigo real. E existe o medo que é algo que a minha própria mente acaba criando, né, que é uma onda talvez de 1,5 m ou 2 metros aqui na frente da minha casa. Se eu for pensar na minha condição de preparo físico hoje, eu aguento tranquilamente um caldo numa onda dessa, mas ainda assim, muitas vezes, até pela falta de prática, né, toda semana que está quebrando onda desse tipo, a gente acaba tendo esses medos, muitas vezes aí, desnecessários e irreais. Então a primeira coisa é avaliar o medo, e avaliar de fato, né, para você que, por exemplo, está perdendo o medo de pegar meio a 1 metro de onda tubular, quando você analisa a duração de um caldo em meio a 1 metro de onda, seja tubular ou não, e você avalia o seu fôlego, você vê, caramba, eu tenho muito mais fôlego do que o caldo nessa onda. Então é uma questão ilógica pensar que esse caldo vai me matar, por exemplo, porque eu aguento ficar esse tempo debaixo da água. Tudo é uma questão da gente aprender a ficar calmo, respirar, deixar a situação acontecer, e aí você começa a desbloquear o medo só fazendo essa análise um pouco mais crítica, respirando um pouco mais. A segunda forma de desbloquear medo é você ter um bom preparo físico e ter aí um preparo justamente em técnicas de respiração, apneia para o surf. Quando você passa a se preparar mais fisicamente, você de fato ganha mais condicionamento físico, prolonga, por exemplo, o tempo que você aguenta debaixo da água, e isso tudo acaba trabalhando no nosso mental, acaba justamente desbloqueando parte do nosso medo, porque a gente ganha a confiança de ter mais preparo, de ter mais fôlego. Mas ainda assim é preciso ter aquele trabalho mental de se manter calmo, porque uma mente inquieta, agitada, que não está calma, que fica se debatendo debaixo d'água, ela vai consumir todo o teu estoque de oxigênio, todo o teu estoque de energia de forma desnecessária, e um caldo que você aguentaria tranquilamente pode ser um terror, simplesmente porque você está com o seu mental ali desequilibrado, você não conseguiu se manter tranquilo e calmo. Então vamos lá, preparo físico, aumenta teu condicionamento, treino de apneia, respiração, aumenta teu condicionamento, mas você tem que também trabalhar o seu mental, ficar calmo, sereno, ficar em paz, deixar rolar, saber que você tem estoque de fôlego, você tem energia para aguentar aquele caldo.
Falamos então de conhecer de ondas e condições, falamos de ganhar preparo, condicionamento, treinar o mental para a gente lidar com o medo. E agora, por terceiro, a gente fala de posicionamento, um pouco mais de técnicas de surf, né? Como a gente lida com a prancha na onda. Numa primeira fase, você acaba entrando nos tubos de uma forma meio aleatória, né? Você está ali surfando, de repente vê o lip, se abaixa, a onda quebra por cima de você e você pegou um tubo. No começo as coisas são muito na sorte, eu reconheço isso e esse é o caminho, mas a partir do momento que você usa da primeira dica, né? Começa a entender mais sobre ondas, sobre como elas funcionam e você passa a controlar melhor a sua prancha, você acaba se colocando, na verdade, nas situações tubulares e o tubo já passa a ser menos sorte e mais intenção. E aí, controlando velocidade, falando especificamente de controle de velocidade, que eu acredito que seja um fator técnico muito importante para várias manobras, incluindo o tubo, então você aprender a frear e a acelerar é crucial para essa primeira fase também do tubo. De uma forma bem básica, talvez um primeiro movimento de freada e aceleração, se você simplesmente fazer o chamado stall, né, simplesmente ficar no meio da onda, pisar na rabeta, né, imagina que aqui é a rabeta e aqui é o bico da prancha, se você pisa na rabeta e levanta um pouco o bico, por exemplo, você sente que a prancha freia e se você bota um pouco mais de pressão no pé da prancha, a tendência é você ter um pouco mais de ganho de velocidade ou proporcionar o ganho de velocidade. Aqui a gente está falando de algo muito básico, obviamente que conforme você vai evoluindo, você começa a caminhar sobre a prancha e um pouco mais para trás, um pouco mais para frente da prancha. Você começa a usar a própria onda, né, se projetando um pouco mais no highline, como já comentado, um pouco mais na parte superior da prancha ou um pouco mais na parte inferior. Você acaba usando outras técnicas, mas para quem está começando, por exemplo, pisa na rabeta, vai um pouco mais para frente, aí você começa a entender um pouco uma dinâmica, por exemplo, de frear e acelerar. Talvez esse seja um ponto inicial para você já fazer aí na próxima sessão de surf e começar a entender essa dinâmica de frear ou ganhar velocidade pensando aí em pegar tubos. Já no segundo momento, conforme você ganha mais habilidade, você já começa a usar tudo que a onda tem a te oferecer. Você já dá aquela cavada, já projeta no meio da onda, já dá um snap no meio da onda para frear, por exemplo. Nisso, quando você já vê que o tubo começa a quebrar, você já passa os seus pés um pouco mais para frente, que é justamente a posição, né, para você ganhar mais velocidade, e vai controlando a freada, por exemplo, seja com as duas mãos na água, quando você está de frontside, por exemplo, né, uma técnica que a gente vê o Medina usar muito disso, ou se você está de backside, colocando uma mão na borda e a outra na onda, justamente para frear também, ficando naquela posição clássica do tubo. Então aí já é uma segunda etapa. A primeira você pode começar fazendo o stall e botando o pé mais para frente, para você entender essa dinâmica de perder, ganhar velocidade. Num segundo momento você começa já a cavar, frear no meio da onda, caminhar para frente, para trás. São outros movimentos possíveis de você treinar visando pegar mais tubos.